No Brasil, o automobilismo conta com uma rica e longa história, que deu para o mundo personagens imortais. A série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro, conta essa história, com ricos detalhes e imagens espetaculares. Uma série produzida no Museu do Automobilismo Brasileiro, na cidade de Passo Fundo, no sul do Brasil. Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford caminhões da América Latina. Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais um programa da série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro. O assunto de hoje, carreteiras. Uma parte muito importante de nossa história, mas pouco divulgada. No Rio Grande do Sul, a continuidade de corridas manteve viva a paixão dos brasileiros pelo automobilismo. Com o aumento da competitividade e a grande rivalidade com uruguaios e argentinos na década de 30, as provas de carreteiras ganharam força no sul do Brasil. Utilizando como base os cupês americanos, da Ford e posteriormente da Chevrolet, arrojados pilotos mantinham acesa a chama da velocidade, que tinha começado em nosso país no início do século. Eu digo que o Rio Grande do Sul foi o berço do automobilismo brasileiro. O berço porque manteve a chama acesa do automobilismo, que mantinha campeonato regular, com 8, 10 provas por ano, com campeonato e muito disputado. O Rio Grande do Sul se organizou com a proximidade com a Argentina, que já correu carreteiras, e aqui no Rio Grande do Sul a febre das carreteiras pegou. E nós mantínhamos o que São Paulo, Rio, outros estados não tinham. Nós mantínhamos um calendário, disputava desde 50, nós disputava regularmente o Campeonato Gaúcho de Automobilismo, com duas categorias, o carro Força Livre e a categoria Standard, eram duas categorias. Então, como mantinha essa regularidade, aqui chegou a ter 40 carros, 35, 40 carros que disputavam as provas. E em 56, em 51, o Barão, o Wilson, velho Wilson Fittipaldi, organizou a corrida de Getúlio Vargas, mas veio buscar gaúcho aqui para ele disputar. A rivalidade nas pistas entre o brasileiro Norberto Jung e o uruguaio Héctor Sedes foi bem documentada pela imprensa nacional e internacional. O intercâmbio de informações entre os dois países se transformou em intercâmbio de equipamento. Nos anos 40 e 41, com as provas de Vacaria e Venâncio Aires, se estabilizava a categoria. Durante a Segunda Guerra Mundial, o uso de gasolina em corridas não era permitido. Mas isso não impediu que os pilotos e mecânicos brasileiros continuassem competindo, inventando uma maneira de fazer os motores funcionarem. Criou-se o gasogênio, da combustão tanto de carvão como de lenha. A velocidade dos carros diminuiu bastante, mas era a mesma para todos. O divertimento do público continuava mesmo na hora de recarregar, pois a competição das equipes era tão acirrada como a corrida entre os pilotos. Nessas corridas no período da Segunda Guerra Mundial, e que as carreteiras passaram a utilizar equipamento de gasogênio, que era constituído basicamente de um queimador, um sistema de resfriamento, e seja na queima de carvão ou de lenha vegetal, ele gerava um gás. Obviamente, esses carros tinham uma perda de desempenho, né, 20% até 30%, e uma coisa interessante é que começou a haver a necessidade de um controle, de uma rigidez maior no desempenho dos carros, em função de que passou a ser eventualmente utilizado algum combustível adicionado ao próprio material vegetal para melhorar o desempenho. O gasogênio apareceu não apenas para salvar as corridas, mas também como saída industrial para diversas empresas,
que enfrentavam suas crises particulares de produção. As competições continuavam, com a realização da primeira corrida de gasogênio no Circuito do Cristal, em Porto Alegre. A partir de 1946, os carros voltaram a utilizar gasolina. Foi então que o automobilismo das carreteiras viveu uma época decisiva em sua história. Eu diria que o grande divisor de águas dessa categoria que vinha avançando, especialmente no Rio Grande do Sul, foi a Copa Rio Grande. A Copa Rio Grande, em 1948, foi vencida por um piloto aqui da cidade, que representava a cidade de Passo Fundo, que era o Alcide Schroeder, e o carro que está aqui é em sua homenagem, está com as cores daquela vitória, e essa Copa acabou determinando um ritmo bem mais competitivo. Foram mais de 700 quilômetros em estradas, a maioria sem pavimentação, mas acabou, digamos, a partir de 48, então, não só aqui na cidade de Passo Fundo, estimulando para que mais pilotos aderissem e ingressassem na categoria, como em todo o sul do país. Logo após o intervalo, as carreteiras invadem o resto do Brasil. O sucesso dos pilotos gaúchos se espalhava também nas principais provas nacionais, como as 1000 milhas. E essas duas carreteiras que estão aqui, eu tenho muito orgulho de dizer que quando, em 1956, se iniciam as 1000 milhas brasileiras, elas estavam lá. Catarino Andreatta e Breno Fornari venceram a primeira edição em 1956. Nos próximos 5 anos, apenas a dupla formada por Chico Lande e Christian Heinz impediu que pilotos gaúchos faturassem 6 títulos consecutivos. Naquele tempo, para chegar e voltar de Interlagos, os pilotos do Sul tinham que enfrentar quase 2 vezes a distância das 1000 milhas, apenas para participar. Em 1961, quando a dupla passundense Ítalo Bertão e Orlando Menegas venceram as 1000 milhas, por uma feliz coincidência estávamos lá, eu estava presente com o fotógrafo Euclides Almansky, com o Daniel Vinick, que era o chefe de toda a equipe, e testemunhei a maior conquista para Passo Fundo e para o Rio Grande do Sul, que na época, me parece que ainda hoje as 1000 milhas ainda tem bastante expressão, bastante valor. E o pai do Fittipaldi, ele nos franqueou a cadeia da emissora, porque ele transmitia, sabia que ele era narrador de corridas. E sabendo que eu estava lá, ele disse, mas você representa uma emissora lá da terra dos homens aí, porque a técnica naquela época era muito precária. Conseguir uma transmissão de São Paulo aqui era um milagre, não dava, não existia. Volta e meia ele me citava como presente. Agora um alô para Passo Fundo. O Passo Fundo está na liderança. Alô, Passo Fundo, vocês estão vencendo a 1000 milhas. Que coisa maravilhosa, prepare seus corações, etc. E aqui está o representante de vocês, o radialista Meirelles Duarte. Tá? De vez em quando dava um alô e tal. Ó, pessoal, estou aqui mesmo. Não é blá blá blá, não. De paulista. E ao término da corrida, é claro, eu participei das emoções, dos abraços, e tive o convite do Orlando e do Ítalo para que voltássemos com eles na número 9. Mas de que jeito? Só tem os 2 bancos, né? Na frente. Daí eu me lembrei, comprei uns 30 ou 40, porque era uma edição grossa, da Gazeta Esportiva, e reparti com o Euclides Almansky. Olha, vamos esparramar esse jornal lá em Passo Fundo, que fala da nossa terra, jornal histórico, e vamos fazer daqui até lá pelo menos o nosso assento, né? O nosso banco. E ele disse, mas vamos chegar a Corcunda lá, cara? Eu digo, não tem problema, a gente depois faz um exercíciozinho durante a viagem, que tem que parar, tem que lanchar, tem que isso e aquilo, a gente espicha as pernas. Mas tivemos uma infelicidade muito grande. Eis que num posto de gasolina, no interior do estado do Paraná, um moreirão, com um carro muito grande, muito luxuoso, viu aquilo e perguntou, para onde é que os senhores vão? Nós vamos para o Rio Grande do Sul. Mas não querem uma carona, estou sozinho nesse automóvel aqui e tal. Mas claro que queremos, nós estamos mal acomodados, tá? Vamos sair na frente. Na divisa do Paraná com Santa Catarina, a polícia parou o carrão
identificou o motorista e disse: é você mesmo que nós estávamos procurando. Desçam. Ué, desçam. Desçam no singular? Não, desçam. Vocês também dando uma de fotógrafo, não sei o quê, desçam. E agora, meu cara? Fomos para a polícia, tivemos que apelar para os grandes nomes da cidade, até o juiz de direito. Por favor, diga ao delegado quem é Meirelles Duarte. Diga aqui a autoridade quem é Euclides Amansky. Nos largaram daí. O que é que nós fizemos? Fomos para a estrada porque a 9 vinha vindo atrás, né? E voltamos para a 9 com toda a dificuldade, mas agradecendo que não vimos o sol nascer quadrado, como se diz. Mas quando os vencedores chegavam em casa, eles eram recebidos como heróis. Olha, o povo na época valorizava muito essas provas, porque essas provas exigiam muito dos pilotos. Exigiam muita perícia, muita habilidade e, acima de tudo, uma coragem simplesmente extraordinária. Tanto é que a imprensa nacional os classificava como os malucos voadores. Por aí já dá para se fazer uma ideia, o arrojo e a perícia desses nossos grandes áreas do volante. O grande ídolo argentino Juan Galvez deu um conselho aos brasileiros depois de mais uma esmagadora vitória. A vinda de João Galvez com uma Ford em 1957 no circuito da Pedra Redonda em Porto Alegre representou um estágio muito interessante. Praticamente a partir daí se fixou uma denominação de que há que sacar erros, há que teria que se reduzir o peso. Essa foi a sugestão que ele pegou, que ele deixou e foi adotado com muita rapidez. Essa carreteira de Orlando Menegas e de Ítalo Bertão foi a primeira aqui a começar a ser aliviada drasticamente a partir de 57, e tanto que em 1958, com a vinda não só de João Galvez e o excelente piloto que andava com o Chevrolet, que era Peduzzi, já enfrentaram um nível de competitividade, de concorrência muito forte. Tanto que Orlando Menegas com essa carreteira e Aristides Bertual lideraram a prova, que foi vencida ao final por Nativo Camozzato andando com Ford. Há que sacar erros, disse o ídolo, conselho que foi seguido à risca. Nós tirávamos peso. A 9, por exemplo, tem um chassi furado. O Orlando Menegas tinha os irmãos que tinham a empresa, ele tinha uma participação também, e dentro dessa empresa ele conseguiu fazer uma broca desse tamanho e a gente foi fazendo furo para tirar, tinha que tirar peso. Isso foi copiando de corredores argentinos, principalmente do João Galvez. O João Galvez dizia para nós, há de tirar peso. E é o que nós começamos a fazer, porta de alumínio, tinha a carreteira do Bertuol, de Bento Gonçalves, que tinha o soalho de alumínio. Então, tirando o peso, dava potência. Tudo isso, ao longo dos anos, foi se aprendendo. Mais leves, as carreteiras ficaram ainda mais velozes. Ao mesmo tempo que veio o aumento da velocidade, aumentou também o perigo. Com esses caminhãozinhos, a gente atingia velocidade a 250 km por hora. Era um verdadeiro suicídio, né? Mas a gente dominava os carros. O principal aspecto seria, assim, uma demonstração de coragem e uma ambição do primeiro lugar. Não, nunca tive medo, graças a Deus nunca me acidentei. Perigo era uma coisa que era postilada em função do que o automobilismo em si despertava, né? Aquele interesse, aquela paixão pela velocidade. Uma das características das carreteiras era a absoluta falta de segurança. Não existia equipamento de tubos de proteção, que se chama no Brasil de Santo Antônio. Os bancos eram pequenos, acanhados. Os próprios equipamentos do piloto eram mínimos. No início, como se sabe, não existiam capacetes e usavam meras toucas, enfim. Então era admirável o fato desses carros estarem andando a
a 170 até 175 km por hora, sem dispor efetivamente desse aspecto de segurança não sendo respeitado. Em 1948, e isso é extremamente importante, Alcides Schroeder, que foi um grande mentor aqui da nossa região, de pilotos, que chegou a ter 6 pilotos de carreteira, é o fato dele ter ganho, então, em 1948, a Copa Rio Grande, cujos 2 troféus originais estão todos aqui. Isso é extremamente importante para nós que detemos esse acervo do automobilismo no Brasil, termos todo esse vínculo entre o carro, o homem, essa relação homem-máquina, tudo isso nos comove e nos entusiasma muito. Logo após o intervalo, as rivalidades que nasceram de tanta coragem. Nunca tive medo e nunca tive medo de enfrentar adversário. O período das carreteiras foi também marcado pelas grandes rivalidades, como a de José Asmus e Catarino Andreatta. Com os Andreatta eu não tinha esse relacionamento. Tinha uma rivalidade, então. Era uma rivalidade, começou com uma rivalidade e terminou numa inimizade, né? Catarino Andreatta e José Asmus foram fortes rivais nos campeonatos gaúchos, um desafiando o outro em quase todas as corridas que disputavam. Uma vez o Asmus, ele fez uma corrida contra o Jean Balder e o Chico Landi, que estavam guiando uma BMW. E nós fomos para um programa de televisão e eu fui convidado para fazer um comentário lá para a Rádio Gaúcha, para a TV Gaúcha. E o Asmus estava muito entusiasmado, falando muito. E falando que o Jean não ia andar na frente dele nada, que a carreteira dele era um foguetão, que ele passava por cima de todo mundo, aquele jeito do Asmus. Mas no fim, aquilo que eu falei, não precisei profetizar nada, lógico. O carro dele não conseguia andar na frente da BMW, porque era um carro que estava ganhando o campeonato na Europa, e o carro dele era uma carreteira, um carro para correr em corrida de estrada, Ford 40 com motor, uma potência absurda, né? No desapontamento, ele terminou a corrida muito emocionado negativo, né? Não emocionado e contente. Ele falou para mim que ia vender o carro. Eu falei, como vai vender? Você não tem motivo para vender o carro? Não quero mais ver, eu vou vender. Quanto você quer? Quero tanto. Eu falei, é meu. E eu fiquei com o carro do Asmus, tirei o motor do carro daquela carreteira, pus o meu Galaxy. Até o mecânico dele, que é tradicionalíssimo, famoso lá no Rio Grande do Sul, que é o Homero. Famoso porque o Asmus roubou ele do Catarino. E por isso eles ficaram inimigos, né? Eu descia tocando flauta. Tocava flauta no adversário, que eram os Galgos Brancos, né? Que eram grandes pilotos. Mas a flauta eles me tocavam e eu tocava deles. Além da flauta, tu aproveitava, tinha festa no interior. O normal... No interior, que eles faziam até baile depois, né? Para oferecer a nós. Era muito interessante. Com a chegada de equipes de competições de fábricas brasileiras, as carreteiras foram pouco a pouco perdendo seu lugar ao sol, dando espaço aos carros mais leves e aerodinâmicos, preparados para abraçarem o piso e fabricados especialmente para competições. Falar de uma corrida específica ou de uma vitória mais importante no auge das carreteiras fica difícil. Cada personagem tem seu próprio gosto. Tocar flauta é melhor. Tocar flauta era a melhor coisa que tinha. Esta Chevrolet 1938, com motor Corvette, câmbio diferencial, já com blocante, bastante aliviada, atingia velocidades de até 220 km por hora tranquilamente, isso mesmo em Interlagos. Em grandes retas chegavam a ultrapassar isso aí. É importante nós registrarmos que foi Orlando Menegas o primeiro piloto a utilizar um pequeno Santo Antônio, uma pequena estrutura tubular de segurança e também o primeiro cinto de segurança utilizado nos ambientes das carreteiras e que foi retirado de um avião DC-3. Esta Ford 1934 de Vittorio Andreatta, que foi o carro que eu assisti pela primeira vez na minha vida correndo e que ganhou aquela prova da Estrada da Produção. Esta carreteira aqui, em grandes retas, isso tem numa revista no Brasil do ano de 63, ela atingiu a velocidade média de 197 km por hora da cidade de Guaíba, próximo a Porto Alegre, em direção à região sul do estado. Isso foi um recorde oficial
durante 12 anos, foi a maior velocidade média atingida em competições no Brasil. Então, as carreteiras, e essa aqui já tendo um grande rebaixo de altura, uma redistribuição de peso, motores mais recuados, motores de equipamento mais baixos, já utilizando pneus radiais, que no Brasil só começaram a entrar praticamente em 1960, naquele pequeno período, né? Então, já com pneus melhores, já com esse nível de preparação, motores já Thunderbird 292, de maneira geral, já estavam atingindo essas altíssimas médias. Esta carreteira Chevrolet 1939, ela é uma das mais, se não a mais importante a nível de Brasil, pelas características de carreteira. Ela passou por todas as fases de redução de peso, de redução do nível de altura, de posicionamento de carroceria, na utilização pioneira também de freios a discos a partir de 1961, fabricados no Brasil. E o fato dela representar a escuderia Galgos Brancos, que tinha como logotipo um cão da raça Greyhound, e essa logotipia, essa escuderia, ela surge em 1937 ainda, com Norberto Jung, João Caetano Pinto e outros pilotos que se agregaram ao longo dos anos. Por incrível que pareça, apesar de todo o perigo, apenas um piloto de carreteiras, Antoninho Burlamac, morreu competindo em provas no Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar para o senhor esse troféu que foi dado ao seu tio, que o senhor gentilmente cedeu ao museu. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre a história desse troféu. Esse troféu pertenceu a Diogo Luiz Elvanger, que no dia 17 de fevereiro de 52, por ocasião do acidente vitimou o Antoninho, ele vinha sendo perseguido de perto pelo Diogo Elvanger, pilotando a sua famosa carreteira número 22, que era uma Ford 1940. Houve o acidente com o Antoninho e o Diogo Elvanger foi o vencedor da prova, demonstrando assim o seu lado de responsabilidade, de reconhecimento e o seu lado humano. Na próxima semana ele pegou o troféu, mandou gravar, como está aqui, escrito aqui, mandou gravar, é o virtual campeão da prova, Antoninho Burlamac, que oferece Diogo Elvanger. Pegou a senhora dele, ele morava em Porto Alegre, o falecido Antoninho morava em Caxias, foi a Caxias do Sul e fez a entrega do troféu para a viúva do falecido Antoninho. Vejam bem que é um gesto indescritível, assim, não tem palavras para se descrever a atitude desse homem. Se deu o trabalho de gravar, mandar gravar no troféu e foi lá e entregou para a viúva. É um gesto assim extremamente nobre que eu até, nos meus mais de 70 anos de vida, gesto nobre assim, eu não sei se vi outro semelhante. As mil-milhas, né? Por ser a primeira mil-milha brasileira, né? Uma prova de muito esforço, que requeria muita habilidade, enfim, uma energia extraordinária. Isso aí é a mesma coisa que preparar, como hoje, esse preparo para ir na Lua, né? Mas para nós, naquela época, a Lua era na Terra mesmo. Do S Especial de hoje fica por aqui. No próximo programa, o automobilismo dos anos 50 e 60. Obrigado pela audiência e não esqueça, o lugar de correr é na pista. Até lá. Que culminam com um período áureo nos anos 50 e 60, com os famosos mecânica nacional e mecânica continental. Posição de piloto, posição de tanque, posição de motor, posição de câmbio. A minha primeira experiência em Interlagos foi com Ciro Caio.
Ciro Caire foi o primeiro piloto, primeiro homem que andou com o meu carro de corrida. A trajetória desse carro é fantástica, teve 9 participações em corridas europeias no ano de 48, sendo com 4 vitórias. Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford Caminhões da América Latina.